Chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. Então, Alf, o que motivou você a começar a competir e o que fez com que você saísse do Brasil, fosse buscar a vida na Itália e realmente apostasse ainda em competir fora e construir a sua carreira, começando por lá? Cara, assim, difícil, foi muito difícil essa minha ida pra lá, porque realmente eu já era pai. Não foi, obviamente, uma coisa planejada. Então, você colocar nas costas já uma responsabilidade que não cabe a você naquele momento. E ainda mais você ir para um outro país, colocar isso também nas costas. Foi muito difícil. Mas eu nunca tive oportunidade de ter infância, né? A minha infância eu atropelei tudo. E isso foi muito bom pra mim. Só que realmente agora, né, com mais idade, mais experiência, com certeza eu vejo isso de um outro plano. Isso foi importante pra mim, foi o que me ajudou a crescer, a poder estar na frente também de muitas pessoas, quando eu poderia estar igual ou até mesmo para trás. Mas hoje eu vejo e sinto falta isso, né? Que eu não tive esse aproveitamento. é, Viver a sua infância, né? Isso, viver aquela etapa que eu deveria ter vivido, sabe? Então eu já passei daquela fase de criança já para adulto, criancinha para adulto. Então hoje eu vejo que isso aí realmente faz muita falta. Como repetindo aqui, falando do que eu estava falando antes, foi muito difícil isso, mas isso me ajudou a crescer de uma forma muito boa para mim. E fui aprendendo a cada ano, porque realmente aquilo ali estava sendo novo, eu cresci sem pai, então eu nunca tive uma figura paterna também dentro da minha família. Então eu estava tentando ser uma coisa que eu já não tinha, né? Então eu queria realmente estar construindo uma família, sendo um pai, como repito, como eu não tinha, e quis ser essa figura que era muito importante para mim, que fez falta e faz falta Até hoje. até hoje, né? Você acredita que, como você teve que realmente ser um pai e a falta que você teve do seu pai, se entende que hoje isso transformou-se num trauma por você não ter divertido na sua infância e realmente foi obrigado a crescer rápido para ter sustento, para dar suporte para o seu filho e fez com que você não tivesse o aproveitamento que nós todos tivemos como criança, e esse trauma hoje carrega o Alfie de uma forma onde vai até atrapalhando um pouco a sua carreira. Você sente um pouco isso? Não só agora, eu percebo isso claramente durante a minha vida inteira. Eu vejo que realmente isso me atrapalhou sim, de fato. Não sei dizer do outro lado porque eu não tive, né? Mas com certeza poderia ter sido diferente. Poderia e acho que também isso faria total diferença pra mim, com certeza. E o que durante esse tempo que tu mudou para a Itália, tu ingressou na musculação, o que te motivou a começar no fisiculturismo? Foi alguém ou foi algum... Enfim, tem muita gente que às vezes quando tem sobrepeso, receber bastante bullying na época, começa a academia e começa a se apaixonar pelo esporte. Como que começou isso para ti? Bom, quem conhece minha história lá desde o início da Growth, que eu contei isso aí, eu vim de outro esporte, vim de futebol. Então a mentalidade de atleta eu sempre tive. Óbvio, era jovem, tudo, mas realmente lutar por uma coisa que eu queria muito, eu já aprendi isso desde cedo. Vivi um momento muito difícil ali da minha infância também, onde eu morava num bairro onde era realmente
pesado, e também em volta dele também tinha muitas... tinha muita gangue, na época a gente chamava isso, não sei se chama isso, facção, não sei. Mas era uma turma da pesada. E eu, obviamente, que não fazia parte desse... conhecia várias pessoas que faziam parte disso, mas não andava junto, né? Eu andava junto... Fez outras escolhas. Isso, tive outras escolhas e andava com o pessoal do esporte. Foi isso, obviamente, também que me levou a estar vivo até hoje, porque todo mundo daquela época que eu conhecia, todo mundo tá morto. Só que eu era muito assaltado. Os caras viviam me jurando de morte, viviam querendo me bater, viviam me roubando, porque vinha também gente de outros bairros que entravam no nosso, e isso não tinha lados, né? Naquela época tinha muito lado, então cada um vivia no seu lado, no seu canto, só que você não poderia, tinha meio uma espécie de fronteira, né? Então você não podia ultrapassar do outro lado. E esse pessoal, quando vinha do nosso lado, e muitas vezes, às vezes me encontrava no meio da rua, os caras me levavam. Né? Roubavam tudo. Roubavam tudo. Mas isso aqui ou lá? Não, isso aqui foi aqui. Ah, entendi. Isso foi aqui. Isso foi ainda aqui. Era muito criancinha ainda. Uhum. E, obviamente, aquela época era muito difícil, né? Uma época difícil. Minha mãe criando 2 filhos homens sozinha. Vivia fora, trabalhando também. Então, pra gente era muito difícil. E a minha mãe fazia as coisas tudo com muito sacrifício pra gente, né? Era muito difícil mesmo. Então, um pouco já que ela já oferecia pra gente, os caras me levavam. Uhum. E isso foi criando, né, um trauma, uma certa... dentro de mim, e eu queria que isso mudasse. E quando realmente eu parei de jogar bola, que foi uma época ali crucial também da minha vida, onde eu lutei sempre por poder entrar no time da Série A, consegui entrar inclusive, que é um time da minha cidade, que na época da Série A hoje não faz mais parte da Série A, mas um time muito forte da minha cidade, que era o Paraná Clube. Eu passei no teste, continuei jogando pelo time, mas nunca tive ninguém atrás, né? Nunca tive pai, nunca tive tio, então minha mãe ainda me dava o dinheirinho ali para passagem e eu me virava para cima e para baixo. Teve um suporte ali muito forte de empresário, não tinha nada suporte, disso. na verdade, eu não tinha um suporte emocional. E aquela época me exigia muito isso. Uhum. Uma época que... Muito novo, né? Não sabia nem quem eu era. Então, assim, eu saía da escola, eu pegava carona com um amigo meu que jogava também no mesmo time que eu, para poder dar tempo de chegar no treino. O treino era todos os dias. E o treino, ele ficava do outro lado da cidade. Então não dava tempo de eu pegar vários ônibus. Acho que era 2 ou 3 ônibus que tinha que pegar. E se eu perdesse essa carona, eu não conseguia chegar a tempo. Só que não dava tempo de eu comer. Então todo esse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei sem comer, tipo, não tinha tempo. Eu saía do colégio, eu ficava a manhã inteira do colégio, eu saía literalmente do ponto onde ele descia embaixo do conjunto onde eu morava, ia correndo para casa, pegava minha bolsa que eu deixava aprontada no dia seguinte, do dia anterior, e ia pegar essa carona. E era tudo contado. Então, se o ônibus atrasava, acontecia alguma coisa, essa carona não me esperava, e eu não conseguia chegar no treino. E se todo esse planejamento desse certo, eu ia para lá sem comer. Consegui até um certo tempo, onde chegou um momento onde eu não consegui realmente suportar isso e tive que desistir. Isso para mim foi uma frustração muito grande na minha vida também, porque, digamos, foi por forças maiores que eu desisti. Mas realmente eu sentia muita dor, né? Eu sentia muita dor de fome no recuperação treino. Também. Recuperação principal, né? Sabe aquela dor de fome quando... Caralho, você em pré-contas, você sente aquela dor de fome, aquela pontada na barriga? Eu sentia isso.
E o treino no, O futebol é antigamente. muito exaustivo, né? O futebol antigamente não era tanto estratégico como hoje. Hoje tanta os técnica, né? treinamentos eles são totalmente estudados, né? Tudo direcionado. Foi muito mais avançado do que na minha época. E era pauleiro na minha época. Então a gente treinava no campo, areia de praia, porque o CT do Paraná, então a gente tinha também campo de areia. E aí, debaixo de sol, debaixo de chuva, não interessa. Não importa como você tivesse. Então eu aguentei até um certo tempo. Assim, quando eu fiquei até um tempo lá, saindo de lá, joguei futsal também, foi uma época boa também. Só que o meu sonho era realmente jogar campo. Uhum. Não consegui, foi aí que eu me revoltei. Eu já fazia um trabalho na musculação, mas era um trabalho voltado para o futebol. Então, o conhecimento ali já digamos, aquele primeiro conhecimento, quando você entra para poder se adaptar, eu já tinha na academia. Então, quando eu parei de jogar bola, eu já sabia qual outro esporte colocar no lugar para poder tentar suprir aquele sonho meu, né? Uhum. Não era a mesma coisa, mas eu precisava... Lógico. Sempre fui do esporte, eu precisava fazer outra coisa. Uhum. E, obviamente, logo no início eu já me dei bem. Criei um grupo, tinha um grupo de pessoas que a gente treinava todo mundo junto. Só que quem levava a sério, quem não levava, o grupo ele vai se desmembrando, né? E eu levava sempre muito a sério os treinos. Desde aquela época eu sempre gostava de passar tempo na academia e a rapaziada queria treinar 1 horinha, 40 minutos, já queria ir embora pra casa.